Olá, mais uma etapa do Learning About Back4App em Dart. Nós vamos agora trabalhar com os dados de January. A gente já fez na etapa anterior. Então, o que nós fizemos? Nós adicionamos dados, atualizamos dados, adicionamos vários, deletamos um, colocamos como undefined alguma informação, nós incrementamos e decrementamos um tipo numérico, nós adicionamos um valor a uma variável do tipo array, podendo repetir, adicionamos sem repetição, adicionamos vários sem repetição, removemos de um array e removemos vários de um array, ok? Essa remoção aqui remove todos os elementos, esses elementos do array. Se tiver repetido, ele remove todos, não remove o primeiro, não. Agora vem a etapa de busca. Então aqui, ó, já fizemos toda essa adição, agora vem a etapa de busca. Nós vamos obter informações da base de dados. Então essa obtenção de informação da base de dados, essa é a base aqui, ó. Então o January tem 3 registros, 3 objetos que nós cadastramos, e nós vamos agora começar a buscar esses dados. A busca desses dados tem alguns searches que vão ser executados, ok? Então vamos lá criar agora a classe que vai fazer a busca dos dados após a inserção. Então vai ser o January Search. January Search. E nós vamos criar essa classe aqui, ó, em January. January Search.dart. Ok? Essa classe, ela vai ser uma classe muito interessante que vai nos permitir entender todo o processo de busca. Como eu falei para vocês, a gente está apenas copiando do meu projeto que eu já desenvolvi para facilitar. Então essa primeira chamada aqui a essa classe, no construtor eu vou dizer, ó, eu estou chamando a January Search porque eu preciso saber quando cada classe está sendo executada. Então eu uso apenas esse artifício para facilitar didaticamente aqui. Desculpa algumas tosses, mas eu estou com a garganta muito irritada e eu não estou podendo esperar para gravar esses vídeos, então eu estou tendo que controlar a minha garganta aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai obter todos os dados com essa função aqui, ó. Eu vou explicar as primeiras funções, a partir daí as demais vão ficar fácil vocês entenderem, ok? Ao January More, estou só habilitando aqui as chamadas aos packages, aos objetos que eu já fiz. Então aqui eu vou chamar no January Search, GarySearch.getAll. Então aqui, ó, o getAll ele retorna todos os objetos da classe, mas essa informação aqui a gente escreve em Dart com base nesse processo aqui, ó, de escrever barra, toda a informação que eu escrever aqui, ela passa a ser parte da documentação do meu método ou da minha classe, ok? Agora, como que esse método funciona? Eu repeti o mesmo nome para o padrão do parse object, o parse serve, para facilitar, para a gente não usar nomes diferentes. Então, quando eu chamar o January Search, que é uma classe que eu criei, ela vai chamar o getAll do parse object. Então, vamos lá. É um método simples, é assíncrono porque eu faço uma chamada, ele apenas notifica aqui que eu estou fazendo um getAll, aí ele vai criar uma lista de objetos. Essa lista de objetos, de modelos do tipo January, ela vai ser armazenada aqui. Se ela existir. Então, ó, aí eu venho aqui embaixo, vou saltar a chamada, ó, essa lista, item a item, vai ser listado, se por acaso ele existir. Se não, ele não lista nada, ok? Então essa parte aqui é bem simples. Agora,
como que o parse serve, ou parse SDK de Flutter faz? Eu tenho um parse object, eu preciso colocar aqui ó, o class name. O class name eu vou buscar lá da minha entidade January, ok? Da minha entidade. Eu busco ela, o nome da classe, aqui ele precisa do class name. Esse método aqui já é um método do próprio parse serve SDK. E eu vou chamar o método getAll, que pega todos os objetos da tabela, ok? Tem um detalhe interessante aqui, que esse get aqui, ele chama apenas 100 dados. Se você quiser mais, você tem que ir lá no data server, aqui nas configurações e mudar essa quantidade que você está chamando, ok? Então, ele vai pegar todos esses objetos e vai guardar em parse response. O parse response, ele tem que ser sucesso e os results não podem ser nulo, porque ele pode ser bem sucedido, mas não retornar nada. Se ele não retornar nada, a lista de modelos, no caso dos gêneros do autor, vão ser nulos, né? Então ele não vai listar nada aqui não, vai ser vazio, aliás. Agora, se tiver alguma coisa, eu vou pegar o parse result, que é uma lista de dinâmica, uma lista de elementos dinâmicos, e vou pegar cada um deles. Por isso que esse GenerAnt ajuda bastante, porque esse GenerAnt ele vai pegar esse elemento que é do tipo parse object, é dinâmico, mas é do tipo parse object, e vai transformar para modelo, e vai adicionar no meu modelo aqui. Então aqui, ó, toModel, ele pega um parse object, trata esse parse object pegando cada parte dele, o get da string, o get do bool, o get do numérico, e vai colocar, vai me retornar um modelo. Se ele me retorna um modelo, fica fácil. A partir daqui, ó, eu tenho apenas modelo. Então eu faço a chamada e recebo o modelo, ok? Então vamos ver ele sendo executado aí. Aí eu criei uma estrutura bem simples de mostrar os dados para facilitar para a gente aqui. A visualização dos dados vai ser do tipo string. Então aqui, ó, quando ele listar aqui, ó, ele vai chamar esse método toString da própria classe GeneralModel, e esse próprio toString vai listar para mim aqui. Então aqui nesse momento eu tenho uma listagem dos 3 modelos que eu preciso aqui, ó. Esses 3 modelos, eles refletem exatamente aqui, ó. Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó, para ver se fica fácil a gente visualizar. Deixa eu calcular aqui mais ou menos um tamanho para a gente poder ver tanto em cima quanto embaixo. Então, olha lá, ó. Eu tenho o primeiro objeto aqui no database e o primeiro modelo. Então eu tenho, ó, tá vendo? January, o tipo true, 6, a data. Observem que a data aqui, ó, tá vendo? A data tá correta, mas a hora é 19 horas. Se eu regredir 3 horas dela, dá 16 horas, que era a hora que eu enviei, ok? Aí eu tenho aqui os valores que eu cadastrei lá. Inclusive eu vou até alterar esses valores aqui. Deixa eu alterar aqui no update, para não ficar mexendo no database. Esses valores aqui, ó, do January, aqui, ó, esse update, eu preciso fazer ele dessa forma aqui, ó. Eu não preciso colocar o January 1, né, que é o primeiro objeto aqui, esse primeiro objeto aqui, eu vou atualizar ele como A1, porque ele vai ser importante nas minhas buscas, ok? Então eu vou parar aqui, vou fazer o update. Eu estou fazendo isso bem manual no Dart, porque facilita bastante essa iteração, facilita. Agora, se fosse criar um aplicativo, teria que criar um botão, um evento, e aí vai para resolver tudo isso, ok? Então, A1, então eu estou fazendo tudo agora via a aplicação, não tem nada sendo feito manualmente direto no banco de dados. Mas eu poderia vir aqui e editar esse valor aqui, ó. A1, olha lá, tá vendo? Ele vai editar direitinho, não tem nenhum problema. Às vezes uma edição muito simples a gente faz manualmente. Então agora a gente vai ver o getAll rodar de novo e chamar todos os dados lá.
Observem que o getAll, aliás, o getSearch, né? Deixa eu colocar ele aqui. O getAll, ele está listando todos os elementos e nessa listagem, olha lá, ó, o A1, B2 e o C3. Nessa listagem, a gente vai usar esse mesmo padrão para todas as chamadas. Então, vamos tentar entender ela com clareza aqui, ó. Primeiro, eu dou um print aqui, um log, né? Apenas para me mostrar que eu estou chegando dentro do getAll, que vai ter vários. Aí aqui é a parte da chamada dele. Essa chamada, ele vai colocar o parseObject com o nome da classe e pedir o getAll. Ele vai me retornar um parseResponse, que é um futuro. Esse getAll me retorna um futuro. Eu aguardo esse retorno, aí faço os testes aqui e pego cada elemento do result e vou transformando isso num modelo e adicionando na lista. E aí ele vai, imprime aqui o getAll, pontinho, pontinho, então eu separo mais, pontinho, pontinho, que separa entre a chamada do parseServe e a impressão do final. E o pontinho até o menos é a impressão do final, ok? Então essa é uma forma de chamar todos os elementos. E se eu quiser chamar agora um elemento único, eu não quero chamar todos, eu faço a mesma coisa. Então, ó, aí eu estou copiando o método do que eu fiz apenas para acelerar um pouco o desenvolvimento. O getObject, ele é da seguinte forma. Deixa eu colocar a chamada dele aqui. Como já está pronta aqui, eu vou apenas copiar e utilizar aqui para ficar mais fácil para vocês. O primeiro ID é esse mesmo. Ah, não, o ID mudou. Deixa eu colocar esse ID aqui para ser nosso primeiro teste. Ó, então ele pega o Object ID, ok? Aí, deixa eu apagar aqui. Ele pega o Object ID, aí ele vai criar um modelo vazio, ó, porque pode ser nulo. O Generic Model pode ser nulo. Aí ele faz a chamada, ele faz o parseObject, passa o nome da classe, que aqui ele pede o nome da classe, class name, e faz um getObject para quem? Para aquele Object ID passado. Aí ele vai dar o parseResponse. Se o parseResponse for sucesso, igual eu mostrei aqui em cima, ó, no getAll, ele vai transformar o parseResponse results first, a primeira, porque só tem uma, né, que eu chamei apenas um objeto, ele vai transformar isso para o modelo e jogar em Generic Model. Esse Generic Model foi atualizado, então se ele não for nulo, ele vai imprimir aqui. Se ele for nulo, ele vai imprimir nulo. Então se por acaso eu fizer assim, ó, a chamada, deixa eu tirar aqui o getAll e vou fazer a chamada apenas desse método aqui. Aí tem que esperar, né, a iteração, porque ele vai, faz a conexão, executa a aplicação toda de novo. Olha lá, ó. Ele faz ele entra no Generic Search, que é a classe, quando a classe é instanciada, e ele entra no getObject. O getObject, ele pega o objeto, aguarda aqui, depois ele imprime e coloca a toString desse model. O toString desse model, como eu falei, é essa estrutura já pronta do Data Class Generator. O Data Class Generator, ele já gera toda essa estrutura para nós. Basta a gente colocar os valores iniciais, ok? Então, essa é a forma que a gente vai adotar para fazer todas as buscas de todos os dados, ok? Aí, ó, a gente está vendo que a gente pode chamar ele dessa forma ou a gente pode chamar ele usando o print. Deixa eu mostrar para vocês usando o print, porque é apenas para tirar as dúvidas. Se eu usar o print, aqui ele vai executar do mesmo jeito, só que ele não vai ficar em logzinho, aliás, ele não vai imprimir porque é em debug, né? Em debug ele não imprime quando eu executar aqui no terminal, mas aqui ele vai imprimir. Agora, se eu fizer aqui, ó, dart bin /learn, ele vai
executar a aplicação imprimindo do mesmo jeito, ok? Olha lá, ele executa até um pouco mais rápido. Eu creio que eu vou usar essa abordagem de imprimir aqui, ao invés de chamar o F5, porque aí eu já executo ela aqui, ok? Então essas duas formas. Se eu colocar o log aqui, ó, ele não imprime as saídas aqui para mim. Eu padronizei dessa forma, porque esse log aqui é apenas no modo debug. Emite um evento apenas no modo debug, ok? Se não tiver o modo debug, ele não emite nada. Tá vendo aqui se ele já executou a aplicação, mas ele não sai nada porque está em modo debug, ok? Então vamos então para a próxima chamada aqui, que é o count. Count. Ó, o count ele vai fazer uma contagem de quantos objetos tem na minha classe. Agora, interessante esse count, por quê? Por que é interessante esse count? Porque ele me dá ele faz um carry. Esse count me faz uma carry. E aqui, por exemplo, você pode observar que eu estou chamando o get object, ele chama direto do parse object. E o get all, ele chama direto de parse object. Mas o count, não. O count, ele não faz isso. O count é o seguinte, ó. É a mesma estrutura, né? O maisinho, o menos, a impressão. Como o count é uma quantidade, eu vou gerar aqui um inteiro, no caso menos um, para imprimir, como não teve nenhum resultado, ok? Agora, você pode notar que aqui eu chamo um parse object. Agora, eu vou chamar um carry builder, que a gente vai chamar o carry builder a partir de agora. Então, o carry builder, ele recebe, aqui ó, o carry builder, ele recebe um parse object. Um parse object para fazer várias carries, construir várias carries dentro desse parse object. Então ele pega o parse object, que é com o nome da classe, e aí eu posso construir várias carries aqui. Eu posso alinhar todas elas com end. Nesse caso aqui eu só quero o count, então ele vai me dar o parse response. Esse parse response do count é o parse response count, vai me colocar o valor aqui, ok? Se eu executar isso aqui, ele vai me dar a execução da aplicação. Então vamos esperar ela executar. Ele está fazendo todo aquele passo a passo que nós fizemos. Conectando, porque no caso estou utilizando o Dart, né? Se fosse no Flutter ele já teria conectado, só me chamaria os dados. Por isso que demora um pouco. Então tá aí o count, está fazendo um carry. Agora a próxima que a gente vai fazer é o carry builder. A gente vai fazer todas as chamadas possíveis aqui para vocês aprenderem, ok? Então eu quero que vocês realmente entendam tudo que está acontecendo. Esses dados a gente está chamando lá. Agora, ó, eu quero um carry builder. Esse carry builder, deixa eu desabilitar aqui para ficar mais fácil. Eu estou controlando aqui na minha listinha. Ó, agora eu vou fazer quem? Um carry builder. Eu vou comentar esse e chamar o carry builder. Como o carry builder funciona? É o mesmo processo. Eu vou colocar uma lista, eu chamo um carry builder, que é do tipo carry, no caso que é um carry puro, né? Esse carry builder, ele é puro. Então eu vou criar uma lista, se essa lista for preenchida, ele vai imprimir ela aqui. Senão ele não imprime nada entre o carry builder pontinho e o menos. Aí, ó, esse carry builder, ele pode ter, no caso aqui, ele tinha o count. Aqui, como ele tem uma carry, se eu não chamar nada como um count, como uma outra chamada, ele vai me pegar todos os dados da classe. Então, ó, ele constrói uma consulta com todos os objetos da classe. É a mesma coisa do getAll. O getAll eu preciso apenas do parse object. A carry pura, eu não preciso de nada. Então, vamos executar ela aqui. Eu vou passar a executar enquanto eu explico para tomar menos tempo de vocês, para a gente reduzir um pouco o tempo do vídeo. Que aqui tem muitas chamadas que a gente vai fazer. Então pode ficar muito extenso essa chamada, ok? Então agora eu vou passar agora para o carry builder ascendente, ou seja, eu vou ordenar os dados de forma ascendente. Eu tenho que escolher um campo, eu escolho uma coluna
e vou fazer o ordenamento disso de forma ascendente, ok? Então vamos lá, como que ele funciona? A mesma lista, o mesmo processo eu vou usar. A lista, aí eu tenho aqui a chamada da query, e essa chamada da query vai resultar em uma lista que vai imprimir cada elemento. Então agora, ó, mas como que é a chamada do Query Builder Order by Ascendente? Então, ó, quando eu crio um Query Builder, eu passo para ele um Parse Object. Eu já passei o Parse Object. E esse Query Builder aqui, ele precisa de ter uma condição. No caso aqui, ó, existem várias condições de query aqui, que a gente vai ver todas elas. Esse Order by Ascendente column name. Então eu estou precisando aqui que ele me ordene de forma ascendente para o tipo string. Então eu estou colocando uma condição antes da query. Aqui, por exemplo, vocês viram que eu não coloquei nenhuma condição. Pode até escrever aqui, ó, sem condição de busca. Condição de busca retorna todos. Retorna todos. Então, sem condição de busca nenhuma, ele retorna todos. Aqui a condição de busca que eu coloquei foi o count, o order by ascendente. Então, aí eu falo, execute a query com base em todas esses retornos, ok? Então eu vou... eu falei que eu ia fazer a execução enquanto explicava, mas eu esqueci. Então a próxima eu vou fazer isso. Bom, aqui esses dados vão ser ordenados de forma alfabética com base no tipo string. Ele pode ordenar para cada um dos campos, mas eu não vou fazer isso agora não, ok? Então eu vou fazer agora o descendente. Então eu vou colocar aqui o descendente. Eu fiz um pequeno comentário em cima de cada uma das classes para a gente poder ir acompanhando. Então, ó, agora, ó, eu vou mandar executar. Enquanto está executando, eu vou explicar aqui, ó. O descendente é o seguinte: ele vai receber o nome da coluna e o descendente ele vai colocar uma condição. Então, é nesse momento aqui que eu coloco a condição. Se a condição é descendente, ele vai ordenar, ó, do 3, 2, 1. Lembra que no outro ele ordenou 1, 2, 3? Pode retornar lá para vocês darem uma olhadinha, ok? Então ele retorna para mim o tipo descendente, ou seja, ele vai, desculpa, o tipo não. A condição de busca aqui é que os dados sejam ordenados de forma descendente. Então vamos para o próximo aqui. Eu vou colocar aqui e vou fazer a chamada dele, para que a gente possa ir controlando isso. Enquanto ele vai executando, porque ele demora um pouco, né? Eu vou já chamando aqui. Então vamos lá. Ó, o exclude key. O que é o exclude key? Eu quero que ele não me mostre agora uma coluna. Isso é muito importante porque às vezes eu quero fazer uma busca e o túnel de dados é muito grande. Então eu posso reduzir e dizer, olha, eu quero tudo menos essas colunas aqui. Então esse exclude key é uma lista. Aqui, ó, o exclude key é uma lista e o exclude key na chamada é uma lista de chaves que ele vai excluir na chamada. Então eu posso alinhar várias chamadas aqui e eu executo a query. Então aqui, por exemplo, o type string ele retornou como nulo, mas ele retornou como nulo aqui no objeto, mas na taxa de transferência de dados ela não foi. Por quê? Eu mandei ela excluir. Então quando ele chegou aqui no Generic Entity, que no caso transformou para model, o string ele não tinha esse dado, o getString ele não tinha essa informação. Como ele não tem essa informação, ela é nula. Olha lá, ó, ele retorna ou um tipo nulo. Então ele retorna null ou default value se não foi provida essa informação. Então o string é nulo. Isso é muito importante porque eu posso fazer uma lista para excluir várias colunas. Ou então, o include vai vir depois. O exclude keys, ele exclui várias colunas e retorna só as que eu quero, ok? Agora, o inverso do exclude é o keys to return. Então, o keys to return, ele é exatamente o contrário dele. Esse aqui exclui uma e essa de cá vai me dar a lista só das que eu quero. Eu keys to return, ou seja, quais são as
colunas que eu quero que retorna. Essas colunas que eu quero que retorna, ele vai listar para mim. Essa listagem, ela vai apenas apresentar essa de cá. Por que isso é importante? Porque às vezes eu preciso buscar nos dados apenas uma coluna, eu não preciso buscar todos os dados. E aí o túnel de transferência de dados é muito mais fino, porque ele vai pegar apenas uma string, é muito mais rápido. Eu não preciso de gastar pacote do cliente. Nesse caso aqui, ó, ele colocou tudo como nulo por causa dessa transformação aqui no objeto. Ele pega tudo como nulo e pega só o string, mas os dados não vieram da fonte porque eu não pedi, ok? Agora a gente vai fazer sobre a parte de paginação. Eu procurei colocar todas as chamadas aqui para a gente realmente fazer um trabalho que vocês pudessem aproveitar e a gente discutir todas as possibilidades. Ok? Eu vou parar às vezes os vídeos em algum momento para continuar depois, porque realmente são muitas chamadas e a gente precisa de controlar algumas demandas. Bom, então aqui, ó, a página, eu vou chamar a primeira página 1 com 2 elementos. Então como que ele faz isso? A página 1 com 2 elementos. Então, ó, é uma query normal, tem a mesma estrutura. Agora, essa query, ela tem duas condições. Eu vou a quantidade para salto e o limite da quantidade para esses elementos. Então, ó, se a página é 1, 1 menos 1 é 0. E qual que é o limite? 0. Então, ele vai saltar quantos? Não vai saltar nenhum. Se ele não vai saltar nenhum, ele vai pegar quantos desse salto que não foi nenhum? Vai pegar 2 elementos, que o limite aqui é 2. Na segunda página, 2 menos 1 é 1. Então, o limite é 2. Então, ele vai saltar 2 e vai pegar quantos? 2 da próxima, ok? Então, ó, vamos ver aqui a execução da paginação. Você pode notar que essa pagination aqui não existe na busca. Eu apenas encapsulei o método para ele fazer a busca aqui. Olha lá, ele buscou o 1 e o 2. Agora, na próxima página, ele busca apenas, se eu pedir a página 2, ele vai buscar apenas o elemento 2. Olha lá, o 3 no caso, né? Que no nosso caso, a nossa segunda página com 2 elementos seria o 3. Olha lá, só o 3, porque eu quero a segunda página com 2 elementos. Então ele faz um salto e me dá a quantidade daquele salto. Então isso aí eu posso variar a quantidade, essas coisas, não faz diferença não, ok? Então o processo de paginação já foi construído. Agora eu vou entrar no mais importante método de busca, que é o equals, o where equals to, é igual a alguma coluna. Então deixa eu organizar aqui para ficar bacaninha. Ó, o equals, eu posso fazer ele com vários elementos. No caso dos meus dados aqui, ó, eu tenho January 1, 2, 3, true, true, false e 6, 2 e 3 aqui. Ó. Eu posso colocar esse valor aqui, na verdade é 1, né? Porque eu não alterei ele lá. E meu array é esse aqui, ok? Então eu vou usar isso como referência. Então ó, eu vou buscar a coluna do tipo booleana. Então como que é a busca dela? Enquanto ele vai executando aqui, eu vou explicar. Desculpa, tem que chegar para cá. Ó, eu quero, na coluna tipo boolean, eu quero todos que são false. Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma lista. Aqui eu estou só passando os parâmetros. Ele vai gerar uma lista. Ele vai gerar uma query para fazer uma busca, né? Mas quais são as condições dessa busca? A condição dessa busca é where equals to, aonde a coluna é igual a esse valor. Então ele só vai buscar aonde o boolean é do tipo falso. E ele busca aqui. Se eu fizer o boolean do tipo true, ele vai buscar, esse aqui é só o 2 que tem falso. Então se eu fizer o true, ele vai buscar apenas os que tem true. E assim ele vai executar para coluna de string e a outra também. Então eu vou só esperar sair aqui, ó. Ele buscou só a 1 e a 3, que são as do tipo true. Agora a outra busca é do tipo string e January 1, ou seja, se eu estiver buscando apenas o elemento de string do que é igual a January 1. Se eu executar,
ele vai me listar apenas o January 1, que é o primeiro gênero, ok? Então eu estou fazendo aqui passo a passo, ele usa a mesma estrutura, no caso coluna e valor, para vocês verem aqui. Agora eu vou fazer o tipo 3, aonde seria o valor 3, ele vai me retornar o January 3, ok? Então vamos executar aqui. Aí tem também a busca na data e depois a busca no array a gente vai fazer também, ok? Ó, retornou aqui o tipo, executou o anterior, eu estava esperando, agora o número 3, ele vai executar apenas a busca com o type number igual a 3, que vai ser o último elemento lá, ok? Olha lá, ó, o type number 3 é o January 3. Agora nós vamos verificar a data. A data, ela é o mesmo processo. Eu tenho o campo datetime e eu vou informar a data e ele vai fazer a busca para mim lá. No mesmo processo aqui, ó. Eu insiro o nome do campo e o valor e ele faz a busca. Mas eu vou deixar aqui uma observação para vocês entenderem, ó. Essa data aqui, ó, se a coluna for datetime, cuidar para o valor ser exato até o millisecond. Informe a data local que ele compara em UTC no Back4App, ou seja, ele coloca no caso mais 3, né? Então, ó, se eu informar essa data aqui, ó, 2 de dezembro, 19, 42, 36, na minha aplicação vai ser 16, 42, 36. Se eu executar, ele não vai encontrar a informação. Ó, ele não vai encontrar a informação. Por quê? Porque eu observei aqui que é até o millisecond. Aí, ó, se eu colocar o millisecond lá, ó, que é o 243, ele vai encontrar. E percebam que eu estou colocando aqui 16 e não a hora local que está lá. É a hora da minha aplicação, a hora que o usuário escolheu. A partir daí ele acrescenta a diferença e vai para o UTC lá. Aí você pode observar, mas eu tenho que acertar até o millisecond? Sim, na verdade, a data e hora que vai para o sistema, ela é muito importante. Olha lá, ó, ele retornou exatamente aquela. Porque quando eu fiz o cadastro da hora, eu coloquei o datetime now. Então, isso ele pegou até o millisecond. Então, quando vocês forem salvar uma data, eu sugiro o data time, né, com time. Se for data, vocês colocam sempre esses valores iguais a zero, senão vocês nunca vão acertar. Se for colocar hora, coloca os demais como zero. Se tiver hora, minuto, coloca os demais como zero, ok? Isso faz com que você feche o pacote de acordo com a data que vai ser salva aqui, porque essas datas aqui estão todas imprecisas, tá vendo lá, ó? As horas estão apenas acrescentando alguns millisseconds e ele não acha de jeito nenhum na busca. Fechado? Vamos prosseguir então. Querido, só mais uma observação com relação ao Carry Builder, where equals to datetime. É o seguinte, ó. Vocês podem observar que o entity ele está salvando aqui a data pura, que no caso, quando eu fiz a adição de todos os dados, o datetime now é do tipo completo, ou seja, a data, a hora com millisseconds completo. Então eu vou fazer uma nova inserção desses dados aqui para a gente fazer uma alteração do código para vocês verem como que é necessário tratar os zeros aqui que eu comentei. Uma outra observação, o remove all, ele tem que ser do tipo future. Por quê? Porque eu tenho que esperar ele terminar todas as remoções para depois eu fazer uma adição, ok? Então eu vim aqui e vou fazer a adição de todos os elementos de novo. O database está vazio e eu vou adicionar aqui, ó. Então ele vai readicionar os 3 valores para mim, salvando as datas e horas puras, ok? Então a gente vai ver aqui, beleza, salvou lá, finalizou, bacana. Então, ó, as datas e horas estão aqui com millisseconds, tá vendo? Ó, hora, minuto e segundo e millisseconds. Então, ó, isso aqui é muito ruim. Por quê? Porque isso me prende
a busca da data numa data qualquer ao segundo e ao milissegundo. E geralmente a gente usa hora e minuto, mas dependendo da data você usa isso. Então, ó, uma alteração de código que vocês podem fazer no DateTime é esse aqui, ó. Vai ficar muito bacana para vocês o final desse código aí, ok? Que é o quê? Quando você for salvar o DateTime, você transforma a sua data em ano, mês e dia, hora e minuto. Por quê? O DateTime, por padrão, o second e o millisecond, eles já são zeros, então ele vai subir zero. Então, se eu fizer a nova inserção de dados aqui, ó, se eu for adicionar, posso até deixar esses dados aqui que vai adicionar outros com o mesmo valor, mas alterando aqui, ok? Então, deixa eu executar de novo. Ele vai salvar novos valores de January 1, 2 e 3, mas agora com as novas datas, considerando que eu salvo agora a data apenas com a hora e o minuto. Eu posso também salvar com segundo, mas assim, geralmente a gente não usa segundo. A gente bate aqui no hora e minuto. Olha lá, tá vendo? Ó, agora a hora e minuto. Agora, e os segundos e os milissegundos, tá vendo? São zeros. Então aqui, ó, se eu fizer uma busca agora nesse contexto aqui, eu posso fazer uma busca de hora e minuto. No caso do 5 de dezembro, aqui eu posso colocar 5 de dezembro. Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu tirar aqui para eu não precisar mais de adicionar. Aí, 5 vai ser 3 horas a menos, vão ser 9 horas. Aí, quer ver? Ó, deixa eu fazer 35 e 35. Os demais campos eu não preciso. Aí, ó, deixa eu fazer uma observação para vocês aqui com relação a esse campo de zeros. Olha lá, ó, ele vai buscar para mim o 9 e 35. Hora, minuto, segundo. Então, ele vai buscar apenas o January 1. Porque eu tenho que descontar aqui, ó, a diferença de 3 horas aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já buscou com facilidade. Então, eu bloqueei aqui no salvamento para ele colocar hora e minuto. Então, isso é muito importante eu fazer esse tipo de acréscimo dentro do código para que eu controle esse DateTime aí, tá bom? Então, eu só queria acrescentar isso para vocês aí nesse DateTime para o código ficar redondinho aí. Obrigado, um abraço, Deus abençoe vocês. Vamos para as próximas etapas. Ok, estamos de volta. Agora a gente vai trabalhar com a próxima busca. Nós já vimos a busca equals to, agora a gente vai trabalhar com a busca de no equals to. Mas eu não vou fazer todas as simulações porque não tem necessidade, que é apenas quando o equals, no equal, desculpa, o where no equals to é quando eu não tiver um valor igual àquilo. Então, se eu fizer um teste com o 3, por exemplo, no caso, olha, eu quero, desculpa, o 3 não, né? Eu quero todos os campos que não são iguais a 2. Se não são iguais a 2, os que eu vou retornar serão apenas o 1 e o 3, ok? Então, enquanto ele gera lá, eu já vou preparar a nossa próxima chamada, que é bem interessante. Olha lá, ó. Então, ó, eu não quero igual a 2. Tudo que não é igual a 2 é o 1 e o 3. Então, é a mesma chamada, ok? Então, feito aí. Agora, esse outro aqui a gente passa para uma nova modalidade, que é o where greater than, ou seja, maior que. Então, ó, se é maior que, mesma modalidade, lista, faz a busca e pega o carry, aí eu olho aqui com relação ao DateTime, eu faço a observação e ele faz a impressão. Então, eu vou fazer aqui, ó, para a gente fazer o teste. Ó, where greater than, ó, maior que 2. Se for maior que 2, ele só vai imprimir, no caso, o 3 para mim, que ele é maior que 2. Nessa modalidade aqui. E a data também. A data ele vai pegar maior que algum horário. Ou seja, então ele vai pegar
todos os valores que são maiores que uma certa data. Então a gente pode utilizar essa data aqui mesmo, para fazer o teste. Então aqui era equals, né? Equals, então agora vai pegar todos que são maiores que 9. 9, o meio-dia menos 3 dá 9. Então ele vai pegar maior, vai pegar o 13 horas lá. Ok? Então deixa eu comentar aqui e executar. Então, esse greater than funciona tanto com booleano, string vai ser ordem alfabética, geralmente a gente usa mais como número e date time. Então, assim, maior que um determinado valor, ok? Agora, o maior que um determinado valor, a gente tem o outro, que é o maior ou igual, que é o where greater than or equals to, ou seja, maior que ou igual. Aí a gente faz o mesmo teste desse de cal, só que a gente vai mudar a chamada para maior que ou igual. Então, ou seja, pode ser maior ou igual a esse número. Então, ele vai retornar aqui o 2 e o 3, ok? Ele vai retornar o 2 e o 3 nessa chamada aqui. E eu vou preparar essa de cá de uma vez, para que a gente possa ter o equals to maior que... Olha lá, eu quero maior que o 2, maior ou igual ao 2, maior ou igual ao 2. E se eu tiver aqui, eu quero ter todos os horários maiores. Aliás, quando ele está executando em debug, eu posso apenas clicar ali que ele já refaz para mim a compilação e a exposição do valor. Então ele vai retornar ali o meio-dia e o 13 horas, que na verdade é 9 e 10. Olha lá, o 9 e 10, tá bom? Então, dessa forma aí eu tenho o maior ou igual que. Aí entra na sequência, que é o mesmo teste, né? Bem simples, mas é importante, eu quero fazer todas as simulações aqui com vocês. O tamanho que tá bom. É o menor que. Então, a gente continua. Vamos deixar aqui o menor que. Aí vamos colocar o horário também. Olha lá, vou deixar ele comentado aqui, só que agora é less, olha lá, o menor que. Então, o menor que, ele vai, o menor que o 2 é o 1. Então, ele só vai listar o 1, no caso do registro 1 aqui. Olha lá, o registro 1. E no caso, se for o date time, ele vai listar apenas a hora de 8 horas e não a de 9 horas, ok? Olha lá, o date time de 1 hora. E igual ao maior que, a gente tem o menor ou igual, menor ou igual. Então, se a gente fizer aqui assim, a gente pode fazer o teste dele também. Então, vai ser o menor que o 2. Vamos fazer o teste dele primeiro, né? Menor que o 2. Olha lá, o menor que o 2 vai ser só apenas o 1. E a hora menor que a 9 vai ser apenas essa hora aqui de 8. Porque 8 mais 3 dá 11, ok? Olha lá, vai ser o menor que 2. Assim não, eu já estou no menor ou igual que. Então, o menor ou igual que é o 2 e o 1. E no caso da hora, o menor ou igual ao equals to vai ser aquele horário e os menores que ele. Então, vai ser o da 9 e o de 8. No caso aqui, vai ser o 1 e o 2, ok? O January 1 e o 2. Olha lá, o January 1 e o 2. Agora, outro campo, outra busca importante é essa aqui, que é o exist. Where value exists, ou seja, se o atributo existe ou não. Aqui, deixa eu pegar a minha sequência aqui.
Aqui, ó. Vamos lá, organizar. Ó, qual que seria a saída se eu pegasse o where value exists? Ó, se o where value exists for igual a true, o atributo é diferente de um define. Então, ó, se ele for true, ele é diferente de um define. Ele tem um valor qualquer. Agora, se ele for false, ele é undefined. Então, aqui no caso aqui, por exemplo, ó, eu não tenho nenhum type string como undefined. Então, eu vou pegar e vou deletar apenas um deles para verificar se quando for false na busca, ó, ele existe? Não, ele não existe. Então, ele vai retornar, o atributo é undefined. Nessa busca aqui, ó, ele vai retornar todos os registros que não existem, ou seja, dados que ainda não foram preenchidos. Esse exist é muito bom porque eu posso pegar todos os registros que não têm um valor definido. Agora, se eu colocar ele como true, a busca vai inverter. Agora, o atributo é diferente de um define. Ele pode ter qualquer valor, não importa se é um inteiro, se é um booleano, se é um objeto, ele vai pegar, ó, todos que têm algum valor. Todos que têm algum valor é o 2 e o 3, no caso aqui o Gen 2 e o Gen 3, ok? Tudo bem? Então deixa eu retornar aqui esse Gen 1 para a gente continuar as nossas buscas. Agora é o start. Ó, where start with, ou seja, ele qualquer campo que seja do tipo coluna, string, que inicia com um valor qualquer. E eu posso testar se é case sensitive, ok? Ó, eu vou apagar aqui. Então vamos lá, ó. Where start with. O type string começa com G. Então se eu vier aqui, por exemplo, ó, e pegar o G, e eu não estou dizendo que é case sensitivo, ele vai pegar o quê? Todos os que são iguais a quê? A G. No caso, eu não pedi para fazer a conferência. Agora, e se eu fizer uma outra letra, ao invés de ser o gênero, porque o gênero do autor ele é comediante, história, romance, mistura algumas coisas. E se eu chamar aqui é o style, ou seja, o estilo dele, desculpa, o campo type string começa com S. Se eu fizer essa busca com, eu quero todos que começam com S, ele não vai encontrar valor nenhum na minha busca, ok? Olha lá, ele não encontrou valor nenhum. Agora, o outro de start with é o ends with. O ends with é a mesma coisa do start with, só que agora é no final. Então, agora, por exemplo, eu posso fazer uma busca, eu quero saber todos que terminam com o 2. Qualquer coisa que tiver no texto, mas essa última conjunto de caracteres aqui é 2. No caso, pode ser 02, re2, não importa. Olha lá, ele vai buscar os que finalizam com 2, ok? Agora, esse aqui, ó, é um outro que é um pouco lento, mas ele é muito poderoso, que é o where contains. Ó, constrói a consulta onde o atributo do tipo string contém em qualquer parte esse texto. Então, ó, o where contain, a coluna possui um valor qualquer. Então, ó, se eu quiser fazer o contain, ó, contém 0. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse aqui, ó, e colocar esse aqui como 21, por exemplo, aqui não tem o 0. Então, eu vou fazer uma busca onde todos eles têm dentro dele tem um texto igual a 0. Um dos textos é igual a 0. Então, ele vai retornar o 2 e o 3 como resultado da busca. Ó, o 2 e o 3. Porque dentro dessa string ele não encontrou o padrão 0.
Isso é muito importante para fazer buscas de nomes por partes, outras coisas assim. É muito legal esse contém, só que ele é, com certeza, né, ele é bem lento a nível de banco de dados, que um banco de dados é volumoso, ok? Então vamos agora ao contain in, ou seja, é uma lista. Então agora, ó, bom, vamos observar aqui, vamos ler as observações que eu fiz aqui, ó. Constrói a consulta onde qualquer objeto com o atributo tipo array contém um elemento que é igual a qualquer um dos itens da lista. Então, ó, o atributo vale A1, B2, C3. Ó. Se a lista tiver o A, o retorno é true, porque esse elemento A contém aqui, ó, um elemento que é igual a qualquer um dos itens. Então, se esse aqui é igual a esse, tá bom. Agora, o teu B. O B é igual a A? Não. O B é igual a 3? Não. O 2 é igual a A? Não. O 2 é igual a 3? Não. Então ele retorna falso. A última é o C3, tá vendo? Ó, contém o A, o C está aqui? Não. O 3 está aqui? Tá. Então ele vai retornar true para esse e true para esse. Então nós vamos fazer o teste aqui com o A3. Ele vai retornar o primeiro e o último, ok? É muito importante essa busca, porque ela me permite fazer a busca em elementos array de pesquisa que eu tenho. Olha lá, ele vai retornar o A, porque o A tem aqui nessa lista, e o 3, porque o 3 tem nessa lista aqui. Então eu posso pegar todos os registros onde qualquer array que contém um elemento que é igual a qualquer um dos elementos da lista, ok? Agora o outro é esse aqui, ó. É o array contain all. Eu acho que esse também aqui deveria ser array contain int, array contain all. Mas nome você sabe o que é, né? Nem sempre quando vai se criando e populariza demais pode quebrar. Vamos lá. Bom, então, ó, o contain all é assim, ó. Constrói uma consulta onde qualquer objeto com atributo tipo array contém todos os elementos da lista. Então, ó, se o atributo vale A14 e a minha busca é A1, esse aqui vai entrar, esse aqui não entra. Então, ele tem que ter todos os elementos da minha busca. Então, por exemplo, ó, o atributo vale. Então, ó, esse A14, eu vou colocar mais um aqui, ó. Eu vou errar aqui só para vocês verem como que ele exige um certo padrão. Olha lá, tá vendo? Ó, ele não aceita aspas simples. Ó, 4, olha lá, ele aceita, tá bom? Então, ó, se eu tiver um elemento com vários elementos, agora eu quero buscar aonde todos os elementos que tem A1. No caso aqui, ó, eu poderia ter esse último elemento aqui, ó, como 1, por exemplo, ó. Poderia colocar aqui como 1. Ó, 1 também. Olha lá, se eu tivesse com 1, se eu quero o A1, eu não quero o 1, ok? Então eu vou fazer a busca dos que tem A1. Os que tem A1, porque é da lista, contém all o A1, o que contém o A1 seria esse Genre 1, ok? Então ele vai retornar apenas o Genre 1. Eu vou retornar os dados aqui para o original, apenas para eu não perder a sequência das minhas buscas posteriores. Mas aí, a ideia de manter esse título genérico é que você pode chamar esse array seu em qualquer nome que você tiver, ok? Agora, o último item da nossa busca vai ser o OR, porque todas essas buscas aqui, ó, elas são e eu posso alinhar todas essas buscas aqui numa busca só. Agora, o OR é da seguinte forma, ó. Posso tirar aqui, né, para ficar maior. Ó, constrói a busca onde os objetos retornados são a junção de qualquer resultado das consultas individuais. Então, ó, eu tenho uma query 1
onde o type number é menor que 2. Então ele vai retornar o 1. Eu tenho um que é menor que 2. Então ele vai retornar 1. Que ele é maior que 3. Ah, não. Ele não vai retornar, não. Maior que 2. Então ele vai retornar o 3. Então aqui ele vai retornar o 1. Aqui ele vai retornar... Porque eu poderia ter sido feito com outro teste que eu fiz aqui. Se é maior que 2, ele retorna o 3. Se é menor que 2, ele retorna o 1. Então, ó, eu quero todos os elementos, aí eu faço uma segunda carry, onde o carry builder é OR, para esse parse object, porque eu sempre tenho que passar o parse object, só que agora esse carry builder é do tipo OR. Agora, eu quero que ele junte para mim todos esses carry builders e execute eles para mim, ok? Então, se eu executar aqui, ó, ele vai retornar o 1 e o 3, porque foram os testes que eu coloquei aqui, ok? Deixa eu até alterar aqui no meu, porque eu posso ter feito uma alteraçãozinha para fazer alguma coisa lá. Essa junção aqui, ó, eu não consigo fazer ela com AND, porque eu posso fazer menor que alguma coisa e ponto final. Mas eu não posso fazer menor ou maior. Eu posso fazer tudo que é menor. E depois, numa outra busca, eu faço o que é maior. Agora, para eu juntar as duas buscas, eu faço o OR, ok? Então, eu creio que eu tenha cumprido todas as listas da minha pesquisa aqui, mas se estiver faltando algum, a gente vai fazer, que é exatamente esse aqui, ó, que é o custom. Esse custom é quando eu posso fazer customização. Ah, desculpa, eu não tinha planejado ela aqui, mas eu vou colocar para vocês. Ela aqui assim, ó, esse carry custom, ele tem a mesma estrutura dos anteriores, porque o carry OR, ele pega 2, que ele passa o carry object, deixa eu só copiar aqui, e vou saltar o de cá, deixa eu copiar o de cá, que fica mais fácil a gente colocar aqui, ok? Aí a gente vai colocar aqui. Agora, ó, esse custom, ó, entra a busca aninhada ou aninhada, né, com chamadas anteriores, com buscas anteriores. Então essa busca aqui, ó, ela vai pegar toda essa lista que vocês quiserem aqui e a gente vai fazer uma busca única. Esse busca custom aqui, ó, é onde a gente pode customizar para fazer um determinado teste, ok? Como não tem nenhum busca para eu fazer agora, porque eu posso fazer infinitas simulações aqui, essa busca vai ficar para a gente propor alguma coisa a nível de dúvida de vocês aí, ok? E se tiver faltado também algum da lista aqui, a gente vai acrescentando, tá bom? Então, eu creio que eu tenha chegado no meu planejamento aqui. A gente já finalizou essa etapa do busca do Jerry e vai passar para os demais. Qualquer dúvida, me informe aí. Um abraço, Deus abençoe vocês mais uma vez.